Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos resolver uma questão que trata de analisar caminhos. Nós vamos verificar, dentre estruturas circulares, semicirculares, qual será o caminho mais curto. Então, vamos nessa. Considerando que na figura abaixo, AB, então nós temos aqui o segmento AB, que está dividido em 12 partes iguais. Então, dessa forma, nós temos aqui o ponto A, que seria o início aqui do segmento, e o ponto B, o final do segmento, e aí a gente observa que ele está dividido em 12 partes. Então, ele quer saber qual é o percurso mais curto. Então, é isso que a questão quer saber. Nós vamos analisar as semicircunferências AMB, que seria essa daqui, ó, A, aí o elemento vai estar caminhando por essa semicircunferência maior, então seria AMB, semicircunferência maior, é como se o ponto M estivesse caminhando sobre essa semicircunferência, e aí nós vamos representar isso também no GeoGebra, ou se é pelo caminho ADCEB. Então, o móvel sairia aqui do ponto A, em direção ao ponto D, continuaria aqui o seu trajeto na semicircunferência menor, chegando no ponto C, e continuaria aqui o seu caminho nessa semicircunferência intermediária, tocaria no ponto E, então é como se fosse o S movimentando, né? A gente vai estar representando isso também no GeoGebra, até chegar no ponto B. Então, na realidade, nós temos dois caminhos a analisar. O percurso, que seria da semicircunferência maior, e um outro percurso que é formado pelas duas semicircunferências, menor e intermediária. Bom, se eu estou caminhando sobre uma semicircunferência, ou se eu estivesse caminhando sobre uma circunferência, na prática é como se eu quisesse descobrir qual é o comprimento dessa circunferência. Se fosse uma circunferência completa, o comprimento ele é dado por 2πr. Mas na realidade, a gente não vai analisar de uma circunferência completa. A gente vai analisar apenas da metade dela. Então, o C', que é de fato o que eu vou fazer, ele está representando o comprimento da metade de uma circunferência, vai ser 2πr dividido por 2. Esse 2 aqui vai embora, então vai sobrar apenas π vezes o raio. E assim, como eu tenho 3 semicircunferências, eu vou ter 3 raios que eu vou estar chamando de R1, R2 e R3. Legal? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar agora, no software GeoGebra, cada uma dessas 3 medidas separadamente. E no final, a gente junta tudo e conclui a questão. Beleza? Então, no software GeoGebra, nós estamos representando aqui a questão análoga ao que foi colocado. A semicircunferência maior, eu vou estar chamando de... Eu vou estar colocando aqui uma cor verde, a menor azul, e a intermediária vai ficar vermelha. Mas eu estou destacando primeiro aqui a maior, tá? Bom, o ponto A eu coloquei na origem, então seria 0, né? E aí, até o ponto B, a questão disse que são 12 unidades. Então, de A até B, você tem aí um tamanho igual a 12. Bom, se tu olhar com atenção, de A até B representa o diâmetro da semicircunferência. Portanto, a metade vai ser o raio. Se o diâmetro é 12, o raio vai ser a metade, que é 6. E aí, esse raio está sendo representado aqui pelo segmento O', que está na mesma posição aqui do O, que é o centro dessa semicircunferência maior, até B2, que está na mesma linha desse ponto B, também da semicircunferência maior. Então, de O' até B2, você tem aí a medida de 6 unidades, que representa o raio, que é o que nos interessa, da semicircunferência maior. Observa que o que eu quero é o tamanho de AMB. Então, assim, na prática, é como se o ponto M estivesse caminhando sobre essa semicircunferência. Vamos representar isso. Então, tá aí. É como se o ponto M, vamos lá, saindo de A,
ele vai se movimentar sobre essa semicircunferência verde até chegar no ponto B. Então, o nosso objetivo é descobrir o tamanho dessa medida, ok? Bom, para isso nós já descobrimos qual é a fórmula que a gente precisa, é só pegar π vezes o raio, onde esse raio mede 6. Então, vamos voltar agora para o nosso slide. Aqui no slide nós vamos chamar de C1. Isso vai ser o comprimento dessa semicircunferência verde. Então, vai ser π vezes R1. O valor de π nós sabemos que é 3,14, mas aqui como é uma questão de comparação, não faz sentido a gente estar substituindo. Então, nós vamos manter esse valor de π. Portanto, C1 vai ser igual a π vezes o raio, que é 6, e aí C1 vai ser igual a 6π. Como a questão não deu unidade de medida, eu vou chamar de UC, unidade de comprimento, tudo bem? Então, isso é o tamanho da minha primeira semicircunferência, ok? Nós vamos calcular agora o tamanho da semicircunferência menor, que eu estou destacando aqui de azul. Vamos lá. Ok, então nós agora estamos observando apenas a semicircunferência menor. Percebam que ela vai aqui de A, passando pelo ponto D, até chegar aqui no ponto C. O centro aqui está representado pelo ponto F. E observem que de A até C vai de 0 até 4. Portanto, o diâmetro dessa semicircunferência é de 4 unidades. Consequentemente, o seu raio será a metade, 2 unidades. Sendo representado aqui no GeoGebra pela distância de F', que seria aqui a imagem de F, até C', que é a imagem de C. Então, percebem que de F' até C' é igual a 2 unidades. E aí a lógica é a mesma. O nosso objetivo é verificar qual seria o tamanho desse arco, como se o ponto D estivesse caminhando aqui de A até C. Então, movimentando aí o ponto D, a gente percebe ele caminhando sobre essa semicircunferência, e o nosso interesse é, saindo do ponto A e chegando no ponto C, qual é o tamanho dessa medida. Bom, nós vamos usar a mesma fórmula, né? Nós sabemos que a metade do comprimento de uma circunferência é representado por πr, e dessa vez o raio será igual a 2. Então, voltando para o slide. Nós vamos calcular agora C2, que representa o comprimento desse arco menor. Então, vai ficar π vezes R2. Então, C2, novamente vamos manter o valor de π, e R2 é igual a 2. Logo, C2 vai ser igual a 2π UC, que é a unidade de comprimento. E aí, com isso, nós descobrimos o comprimento do arco azul menor. E agora, para fechar a questão, nós vamos descobrir o tamanho do arco intermediário. Vamos lá no GeoGebra. Então, a nossa última semicircunferência a ser analisada, ela começa aqui no ponto C, igual a 4, e termina aqui no ponto B, igual a 12. Então, de 4 até 12, nós temos aí 8 traços, né? Então, seria uma distância de 8 unidades, esse é o nosso diâmetro. Consequentemente, o raio será igual a 4, e que está sendo representado aqui por G', imagem de G, que é o centro dessa semicircunferência CEB, e B1, que é a imagem aqui de B. Então, a ideia é a mesma, né? Nós temos aqui um ponto E, que está caminhando sobre essa semicircunferência, e o meu objetivo, quando ele sai do ponto C e caminha todo esse percurso em vermelho, chegando até o ponto B, eu quero descobrir qual é esse tamanho. E aí nós vamos concluir agora a questão fazendo o cálculo do comprimento dessa semicircunferência intermediária. Beleza? Na semicircunferência intermediária, nós vamos calcular o C3, que é o comprimento dessa terceira semicircunferência. Então, vai ficar π vezes R3, onde R3 nós descobrimos que vale 4. Logo, C3 é igual a 4π UC, que seria unidade de comprimento. E aí agora nós vamos juntar tudo para concluir a questão, que quer saber qual é o percurso menor, ok?
Ainda não é inscrito no canal? Aproveita e se inscreve. Curta, compartilhe, ative o sino de notificações para que outras pessoas possam ter acesso a vídeos de matemática de qualidade. Então, vamos concluir agora a questão. Observe, nós fizemos o caminho AMB de verde, que deu 6π. Depois, para descobrir o segundo caminho, nós tivemos que fazer separadamente o caminho azul ADC, que deu 2π, e o caminho CEB, que deu 4π. Ora, se você andou 2π e depois andou 4π, isso significa que o segundo percurso você andou 6π. Então, esses resultados eles são iguais. Significa que o caminho percorrido nos dois caminhos orientados, eles são iguais. Então, assim, a questão quer saber qual é o caminho mais curto. Qual é a resposta? Esse caminho não existe, porque na realidade os percursos percorridos são os mesmos. O que acontece é que, como a nossa visão nos dá a impressão que esse arco verde é maior, a gente tende a achar que o caminho percorrido em verde será maior, quando na realidade os dois percursos foram iguais. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.